louvor para estar ali em Araucária, cidade do Elias e da Iraci. Eu vou lá e vocês vêm para cá? Que negócio é esse, rapaz? Né? E foi uma bênção, a convite do pastor Humberto, mas principalmente pela Aline que me convidou para estar ministrando a palavra ali no Louvorzão, uma palavra, o reencontro com os irmãos ali de Araucária foi muito bom, muito gostoso, né? E o Senhor abençoou, tenho certeza. Louva a Deus por aquela igreja, louva a Deus por aquele povo, são irmãos nossos, metodistas tanto quanto nós. Amém? Uma igreja que amo, assim como eu amo vocês aqui também. Amém, queridos, louva a Deus por isso, e foi bênção mesmo. Então foi bate e volta, né? Os irmãos sabem que nós temos tido, quinta-feira nós temos a nossa tarde da bênção, às 15 horas, e nós temos assim, tenho ministrado uma palavra rápida, uma palavra de uns 20 minutos, 25 minutos no máximo, e olha lá, né? Meu plano é sempre ser uma palavra rápida, bem objetiva, e quando nós temos oportunidades para estar orando, então, pelos pedidos que chegam para mim pelo WhatsApp, né? Então, se você tem pedido de orações, me manda até 2h30 da tarde, tá bom? Que eu pego até esse horário, depois eu já me preparo para a transmissão, né? Tem sido uma transmissão online. Então, tarde da bênção, o tema tem sido superação, tem sido bênção. E às 9 horas nós temos escola dominical, também ainda online, tá bom, queridos? Então, eu digo online porque estou planejando seriamente voltar a ser presencial, quando você então pode estar de volta. Só não voltei presencial para a gente continuar, terminar a sequência dessas lições. Depois que eu encerrar essa sequência, provavelmente eu vou estar fazendo a escola dominical presencial, tá bom, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 9, passagem conhecidíssima, 9, João, capítulo 9. Eu não vou ler toda a passagem, porque eu vou estar falando da passagem, mas eu vou puxar com vocês o versículo 25 apenas. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Para mim esse versículo é a chave de toda essa passagem, dentro do sermão que eu trouxe para vocês hoje, que o Senhor colocou no meu coração. Essa é uma passagem muito conhecida, de um homem que era conhecidamente cego, sabe? Conhecidamente pela vizinhança toda. Por quê? Porque ele ficava pedindo esmolas ali naquela região ali. Tá? Eu vou resumir aqui para então entrar no detalhe do sermão. Ele era cego, pedia esmola, ele era cego de nascença, certo? Aí Jesus chega ali na cidade, certo? E ali, ó, o versículo 1, está aí, ó. Obrigado, Tony. Obrigado. Deixa eu pôr água aqui, tá bom, queridos? Tem dia que dá mais sede. Então, irmãos, olha o versículo 1. Então começa assim: Jesus chega ali, viu um homem que era cego de nascença, e aí os discípulos fazem uma pergunta para eles, de acordo com o texto: quem pecou, é culpa de quem, se é do pai, se é dele, ou algum problema que eu estou contextualizando, estou explicando. Aí Jesus dá a explicação dele. Jesus, então, essa passagem conhecida, que ele chega, né, pega saliva, pega um pouquinho de terra, de lodo, cospe, certo? Coloca nos olhos e fala para o cego: vai agora no tanque de Siloé, se lava ali. Essa é a passagem. Vocês conhecem essa passagem, né, irmãos? Conhecida, né? Muito conhecida. Muito bem. Então ele era conhecidamente cego, tanto que, ao verem, enxergando como todo mundo, depois da cura, todo mundo, na hora, em vez de o reconhecerem, ele era tão conhecido como cego que foram capazes de duvidarem que era ele mesmo. Que era ele mesmo, certo? Na hora ficaram em dúvida e se perguntaram. Está aí no versículo 8, dá uma olhada. Aí eu vou citando então os versículos aí, tá? Versículo 8. Ok?
pergunta que eles fizeram no versículo 8 não é este o que estava sentado pedindo esmola? Traduzindo, não é o cara que sempre pede esmola aqui para nós? Como é que pode? Como é que pode? Certo? Essa é mais ou menos a pergunta, né? E ficaram assombrados então, tão assombrados, que a primeira coisa que veio na cabeça deles foi levar ele para os fariseus ali no templo. Justo para quem, né? Está entendendo, irmão? Vai percebendo a conotação da construção daquilo que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Chegaram para os fariseus para que desse assim uma checada, para que desse uma conferida, se era ele mesmo. E principalmente para que os fariseus, que eram muito contrário a Jesus, muito do contra de Jesus, sabe? Chega lá e levam o cego para os fariseus, escuta, dá uma conferida e explica para nós o que é isso. O que é isso, certo? Foi então que o assunto tomou uma proporção que eu quero considerar com vocês nessa noite, tá bom? Quero que vocês percebam como é que aconteceram as coisas, e daí, percebendo, nós vamos tirar umas conclusões que eu acho importante, que o Senhor colocou no meu coração. Primeira coisa que eu acho fora de série, é bom a gente perceber alguns lances aqui, sabe, que às vezes passa despercebido. Por exemplo, esse fato de Jesus, caminhando Jesus, ele viu um homem cego. Quem foi que viu? O Senhor. O Senhor Jesus, ele viu. Sabe, irmãos, eu imagino, o Senhor, vamos supor que o coxo esteja ali, o Senhor chega e o Senhor viu. O Senhor viu. E por que isso é importante para nós? Que você não passa despercebido, meu irmão, minha irmã. Você não passa despercebido. O Senhor Jesus, a gente se comunica com os olhos, né, irmãos? Principalmente hoje nos tempos de máscara, né? É interessante, não sei se você já parou para perceber os olhos das pessoas a partir do momento que nós começamos a usar máscaras. Eu começo a admirar, eu tenho admirado, às vezes eu fico assim, admirado de bonito, sabe? De ver a comunicação dos olhos, sabe? As pessoas se comunicam com os olhos, às vezes eu fico olhando só os olhos da pessoa, não está nem olhando para mim, mas eu estou olhando os olhos dela, da pessoa, né? Como comunicam. E eu penso que a gente se comunica de diversas maneiras, mas com os olhos é uma coisa que eu tenho percebido que é uma coisa fantástica, sabe? Através do olhar nós podemos comunicar coisas que a gente não precisa nem falar. Aliás, pelo contrário, né, irmão? Você já passou por isso, de as pessoas falam uma coisa, você olha nos olhos da pessoa e você fala assim, está mentindo. É duro isso, né? Mas você percebe pelo olhar, né? Porque pelo olhar a gente comunica nossos sentimentos, pelo olhar a gente comunica nossa compreensão, se nós estamos acolhendo a pessoa, né? Às vezes a pessoa só olha nossos olhos e vê que nós estamos sorrindo, e a pessoa fala assim, está tudo bem, né? Ou minha mãe se comunicava muito com os olhos, sabe? Eu já falei isso para a igreja, né? Minha mãe, quando estava brava, os olhos delas arregalavam, ficavam vermelhos, sabe? E a gente sabia, meu Deus, vai comer cinta aí, né? Sabe? Minha mãe, quando eu via ela de longe, com os olhos desse tamanho assim, eu falei assim, sobrou, né? O que eu fiz? Sabe? A gente se comunica, né? Todo mundo é assim, né, dona Vitória? É assim, tenho certeza que a senhora botava um zoião em cima da Leila também, pensa que não, né? Certo? Tá? Aí o que aconteceu? Às vezes os nossos olhos comunicam angústia também, né? Medo, certo? Interessante, às vezes eu procuro uma imagem que eu passo, hoje eu não, né, está aqui, colocaram, eu nem lembrei que tinha mandado para você, ainda bem que mandei, né? Mas às vezes a gente procura imagens assim, coloca no Google, por exemplo, medo, só aparece os olhos, sabe? Só aparece os olhos, ou a pessoa assim, mas a expressão dos olhos. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus se comunicou com os olhos também. Vocês lembram daquela passagem que está em Lucas 22:61, que Pedro negou, galo cantou, Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro? O que aquele olhar comunicou será, meu Deus? Já pregamos sobre isso de trás para frente, de frente para trás, né, irmãos? Nós podemos interpretar do jeito que nós quisermos, certo? Uma coisa nós sabemos, é que Pedro ele foi restaurado, isso nós sabemos,
certo? Se aquele olhar significou alguma coisa, como Pedro entendeu, o que Jesus quis dizer, não sei. Mas eu penso também que quando está aqui em João capítulo 9, versículo 1, diz que caminhando Jesus viu, foi ele que viu, porque o cego não viu, porque ele era cego. Certo, irmãos? Então, o Senhor viu. E eu penso, irmãos, por que eu estou falando sobre comunicação dos olhos? Eu penso que os olhos do Senhor Jesus comunicaram. Comunicaram o quê? Admiração por ele estar ali. Comunicaram assim, olha, estou vendo um homem coxo. Comunicaram o quê? Estou vendo um homem necessitado. Comunicaram, coxo não, cego, né? Comunicaram, esse rapaz nasceu cego. Os olhos do Senhor comunicaram. Por que eu estou dizendo que comunicaram? Porque os discípulos devem ter percebido que o olhar do Senhor foi significativo. Por isso que logo perguntaram, mestre, quem pecou? O senhor estava falando alguma coisa de pecado? Não. Você estava falando alguma coisa sobre cegueira? Não. Então por que perguntaram? Mestre, quem pecou? Ele? Ou é consequência do pecado dos pais, para que tivesse nascido cego? Está aí no versículo 2. O cego não tinha passado despercebido pelo Senhor, pelo olhar do Senhor. Às vezes o Senhor olha para você, irmão Moraes, ninguém pergunta o que está acontecendo com o Moraes, ou com a Marta, ou com alguém, né, por que ele está transmitindo isso, mas o Senhor bota o olho e fala assim, eu sei o que está acontecendo. Isso é bom, né, seu Moraes? Isso é bom. Porque Paulo mesmo fala que às vezes a gente não consegue expressar o que nós estamos passando. Por isso que tem o dom de línguas, né? Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque tem hora que nos falta palavras e a gente só geme, não é assim? A gente só geme. O gemido muitas vezes não é, não, o gemido é, ai Senhor, ai Jesus, tem misericórdia, Senhor. Esse é o gemido. E o Senhor pode estar dizendo assim, eu sei porque que esse rapaz é cego de nascença. Eu sei. Que nesta noite você possa descansar nessa certeza, amém, queridos? O Senhor sabe tudo o que você está passando. Segunda coisa, que na resposta que o Senhor deu para os discípulos, eu percebo que o Senhor discerniu os tempos. O Senhor discerniu os tempos. Tipo assim, eu quero que vocês percebam os tempos que nós estamos vivendo. Sabe? A questão não era saber quem era culpado, não, né, pelo rapaz ter nascido cego. E sim, a urgência dos tempos. A urgência dos tempos. Porque tem coisas, meu irmão, minha irmã, que nós não podemos deixar passar a hora certa. Nós não podemos deixar escapar a oportunidade. Nós não podemos deixar de responder ou corresponder ao que o Senhor está querendo falar ou fazer. Nós não podemos. Porque muitas vezes nós falamos assim, na outra vez eu vou, na outra vez eu faço. É como se o Senhor falasse assim, já era, porque outra vez é outra coisa. Aceitar Jesus, por exemplo, é uma coisa que você não pode esperar. Uma coisa que mencionei ali na pregação de ontem. Sabe? Principalmente nesse tempo de pandemia, né, irmãos? Quando a gente fala assim, puxa vida, tem toda uma vida pela frente, aí de repente a gente percebe que não tem. Agora mesmo, um pouquinho antes de vir para cá, né, a Vânia, eu estava ali me preparando para vir para o culto, a Vânia falou assim, ai meu Deus do céu, lá da cozinha, né? Eu falei, já sabia, só pelo tom, né? Desci ali, falei, a Marisa, uma Marisa lá de Bandeirantes, que a Vânia gosta muito dela, principalmente tem muita afinidade, tinha, né? Que faleceu, a Marisa, né? Tinha por causa da costura, por causa do artesanato, coisa assim. Pegou Covid, ficou quase, não sei, mais de um mês lutando contra a Covid, a igreja orando, e agora chegou a notícia, faleceu. E a Vânia ficou muito triste, e eu também, claro, irmã Marisa. Mas você vê, olha, a nossa vida é como vapor.
Então tem coisas que são urgentes, irmãos e irmãs, sabe? E o Senhor Jesus, Ele discerniu essa urgência naquele momento. Por isso que Ele falou no versículo 4, está aí, ó. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, ou é agora ou não vai ser mais. Quando é que eu vou poder passar novamente perto de um rapaz que está nessa situação? Se eu não fizer algo por ele nessa situação, agora, já. Então, uma coisa, além do Senhor te perceber, além do Senhor te ver, Ele sabe a dor que você está sentindo, irmãos. Ontem, inclusive, eu falei, a dor não espera. Quem está sofrendo dores, não espera. Sabe aquela história do já te atendo, você está lá berrando de dor no pronto-socorro, né? E nada de alguém te atender. Eu lembro quando o pastor Valdeci, ele e a irmã Marli tiveram que ir no hospital por causa da Covid que eles pegaram, eles chegaram lá tipo 10 horas da noite, saíram 2 horas da manhã, irmãos. Bem isso, 2 horas da manhã, idosos. Sabe? Então tem coisas que não dá para esperar. Nós perdemos tempo muitas vezes com coisas que são periféricas, irmãos, que não são tão importantes. A gente gasta nosso tempo precioso deixando de testemunhar, por exemplo, em tempo, o poder de Deus. A outra hora eu falo de Jesus, outra hora eu oro pela pessoa. Nós não podemos vacilar, não podemos dormir de toca, irmãos, para a gente testemunhar o Cristo, para a gente levar que Jesus transforma a vida, para levar as pessoas a terem um encontro com o Senhor. Não podemos vacilar, meu irmão, minha irmã, você em casa também não pode vacilar. Você sabe de pessoas que podem, amanhã não está viva mais. Claro que da nossa parte também temos que tomar as nossas providências, porque nós podemos não estar vivos amanhã. Vai aceitar Jesus amanhã? Porque eu sou jovem demais, porque eu sou novo demais, porque eu tenho muita coisa pela frente para fazer. Você não sabe o dia de amanhã? Tiago fala isso. Então, irmãos, nós não podemos perder nosso tempo e vacilar de levar as pessoas ao encontro com o Senhor. E ali, para aquele rapaz, era urgente o Senhor ser a luz do mundo, principalmente ele que estava no escuro, né, irmãos? Terceira coisa, irmãos, então nós percebemos aqui, primeiro, que Jesus foi quem viu, isso é muito bom. Segunda coisa, Jesus ele discerniu a urgência das coisas que nós precisamos. A terceira coisa, meu irmão, minha irmã, é que Jesus operou nesse rapaz. Olha a expressão que eu vou usar, porque não encontrei outra. Jesus operou no cego uma cura indireta. Indireta. Por que indireta? Porque o Senhor Jesus podia chegar para o cego e falar assim, seja curado, veja. Podia ou não podia? Claro que ele podia. Poder para isso ele tem, como ele fez com Bartimeu. O que tu queres que eu faça? Eu quero ver, então veja. Só que para esse cego aqui, ele não fez assim. Não fez assim. Ele não impôs as mãos. Ele não orou sobre esse coxo. Nem deu aquele tipo de ordem assim, eu determino. Né, irmãos? Nada disso. Olha o versículo 6 e 7, que eu já antecipei para vocês. Tendo feito lodo com a saliva, o que ele usou? Saliva. O que ele usou? Lodo. Aplicou sobre os olhos do cego, lambuzou, né, irmãos? Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Você vai lá agora, que eu sujei os teus olhos com lodo, que eu cuspi aqui no lodo, agora você, cego, vai lá no tanque. Pega a água do tanque, esfrega bem. E foi isso que o Senhor falou. Primeira coisa, né, irmão, que me bateu aqui quando estava compondo essa palavra para vocês, como é que o cego iria até o tanque sendo cego? Porque o cego aprende a ver sem precisar ver, né, irmãos? O Senhor nos dá uma capacidade.
sabe? Nos dá uma capacidade de acostumar e de gravar as coisas através do nosso meio. Você já viu no Facebook pessoas que nasceram sem braço, sem mão e que usam os pés? Uma vez eu vi uma foto, né, de uma moça ali dando papazinho para a filha com os pés. O ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande, certo? Aí o que aconteceu? Como é que ele poderia ir lá? A medicina moderna, anotei isso, diz que a visão não se faz no olho, mas faz no cérebro. O olho é apenas a câmera, mas a visão mesmo é no cérebro, certo? Portanto, pelo tato que o cérebro vai se organizando, a pessoa vai. E foi, né, irmãos? Ele foi, ok? Ele foi, lavou-se e voltou vendo, versículo 7. Irmãos, eu gosto de levar vocês a imaginar as coisas. Quando ele foi lá no tanque, jogou água, um rosto cheio de terra, como é que ele reagiu quando ele passou a ver? Hã? Como é que ele reagiu quando ele viu o sol pela primeira vez? Como é que ele reagiu ao ter se percebido curado? Uma coisa que ele nunca tinha experimentado, uma coisa que ele nunca tinha vivenciado, irmãos. Nasceu cego, era cego de nascença, e de repente Jesus faz um lodo, taca no olho dele, manda lavar. Tem gente que até já pregou sobre isso, não sei se eu já preguei sobre isso também, já fiz tantos sermões, né, irmãos? Se não foi um processo de construção de fé, pode ter sido. Tá? Vamos ver se você tem fé mesmo, vai até o tanque. É uma possibilidade, mas não é isso que eu estou falando hoje. Hoje minha ênfase é outra. Como é que ele teria reagido? E aqui então eu quero, por isso que eu estou dizendo que agora vem a ênfase que eu quero trazer, uma pausinha aqui. O cego não viu Jesus, porque era cego. Interessante que nem depois ele viu Jesus, depois de ter visto. Ele não voltou lá. Nesse ponto aqui. Jesus ele discerniu que era a hora do cego ver, para que vejam a glória de Deus. Respondam comigo, para que vejam a glória de Deus. Eu quase mudei o título aqui, viu? Aqui você vai entender porque está esse título aqui, que é como e quem, né? Mas quase que eu coloquei o título assim, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Irmãos e irmãs, o cego não viu Jesus, ele só sentiu Jesus, a pressão do olho. Ele ouviu a voz de Jesus, ele sabia que era Jesus, por algum caminho, ele sabia que era Jesus. Jesus usou lodo com saliva, e usou o tanque de Siloé. E as duas coisas o cego não viu, só sentiu. E claro, sentiu a água, né? Porque ainda era cego. Aí ele voltou vendo, está aí no texto. Em nenhum momento o cego viu Jesus no processo. Tem sentido o que eu estou falando, irmãos? Nenhum momento, porque ele era cego. Mas Jesus estava muito visível no milagre que foi operado. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Ele sabia que tinha sido Jesus. Ele sabia. Isso estava tão claro como a luz do dia que estava brilhando agora e estava entrando pelos olhos dele. Uns contra, os opositores de Jesus, eles que tinham olhos bons, não quiseram ver. Não quiseram ver que era Jesus, certo? Nem que o cego não queria que o cego atribuísse a Jesus tamanhos sinais, que é a expressão que eles usaram no versículo 16. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente que joga contra o Senhor. E tem muita gente que joga contra a tua fé no Senhor. Fica ligado. Tem gente que não crê no que você crê e não gosta no que você crê.
Tem gente que não crê no Senhor Jesus e te repele e te rejeita porque você crê no Senhor Jesus. Tem gente que não aceita a palavra de Deus e tem raiva de quem segue a palavra de Deus. Domingo passado, retrasado, eu falei sobre aquele rapaz que se converteu, que a mãe caiu matando, né? Na quinta-feira eu falei isso, na quinta-feira. Irmãos, às vezes o contra é a própria família. Contra, às vezes, é a própria família. Ok, então, isso estava muito claro que era o Senhor Jesus, mas os opositores não queriam que sequer ele atribuísse o milagre ao Senhor Jesus. Aí começaram a pressionar o rapaz. Quase que dizendo assim, escuta, nega que foi Jesus, cara. Você era cego mesmo? Eu acho que você não era cego, você estava fingindo. Eu acho que você estava se aproveitando, quiseram inventar qualquer tipo de conversa, né, irmão? Se fosse hoje, né? Você é um charlatão, cego charlatão, que aproveitou da misericórdia dos outros para ganhar dinheiro. Poderia inventar 1000 conversas, irmãos. É esse contexto que eu quero que vocês percebam. Passaram então a pressioná-lo para que desmoralizassem o Senhor Jesus e desqualificasse o feito como sendo de Jesus. Então, se encontrando no texto, irmãos, aquilo que eu estou falando, vocês conhecem essa passagem, né? Tá? Por isso que eu não estou entrando em detalhes. Aí chegou uma hora que eles chegaram para os pais do rapaz. Escuta, esse rapaz é filho de vocês mesmo? Claro que é. Como é que você explica então que ele era cego? Ou seja, não queriam de jeito nenhum que conferissem a cura ao Senhor Jesus. E a saída dos pais foi assim, ó, a gente não sabe como é que ele vê agora, ou quem abriu os olhos para ele, porque nós não sabemos, porque eles não estavam ali. Pergunta para ele, porque ele já é maior de idade. E foram de novo atrás do cego, do ex-cego, né? Meu irmão, minha irmã, aqui chegamos então ao ponto nevrálgico da palavra de hoje, que é o como. Como? Nós percebemos a importância do como Jesus operou a cura do cego. O Senhor Jesus usou recursos materiais, vamos dizer assim, que é o lodo, que é a saliva, que é o tanque, que é a água. 4 coisas. Se formos numerar, né? Que o cego confirmou no versículo 11. Ele fez um lodo, cuspiu no lodo, tacou nos meus olhos, fui lá na água, a água me lavou no tanque. Tá. Sabe que uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos? Vocês lembram daquela passagem de Ezequias que estava prestes a morrer, Isaías chega para ela, olha, põe em ordem a tua casa porque morrerás? Vocês lembram dessa passagem, né? 2 Reis, capítulo 20. Aí o Senhor fala com Isaías, Ezequias ora, né? Se coloca diante de Deus, Isaías chega e fala, olha, o Senhor está te dando mais 15 anos de vida. Como é que operou-se a cura de Ezequias, vocês lembram? Isaías orou sobre ele? Orou? Não. Isaías falou assim, você faz uma pasta de figos, unta não é a palavra certa, né? Passa essa pasta de figo e seja curado. Por que Deus usou a pasta de figo? Precisava? Precisava. Ou quis? Deus quis. Vai questionar? Essa pergunta é provocativa. Vai questionar? Você está lá sofrendo. Você vai no médico. Médico que examina. Ele pega o receituário dele, faz a receita. Pá, e coloca na tua mão. Você pega a receita, vai questionar? Ou você vai confiar no médico? Porque se você não confia no médico, você não confia na receita. Mas se você confia no médico, você confia na receita. Se você confia em Deus, você confia na receita de Deus. O que Ele quiser usar. Está entendendo, irmãos? Se Deus falar assim, a Lúcia vai ter que fazer a quimioterapia, então vai fazer. Ah, mas tinha que ser assim que eu quero fazer. Está entendendo, irmãos? Se eu quero usar lodo, o problema é meu, não é teu. Você vai, usa o lodo, pronto. Ah, mas tinha que cuspir? Tinha que. Vai questionar? Deus usa o que Ele quer. Quer usar transfusão de sangue?
Ah, Deus, limpa meu sangue. Não, vai ter que fazer transfusão de sangue. Vai confiar, continua confiando em mim? Essa é a questão, irmãos. Porque às vezes nós não queremos que seja desse jeito. E se Deus falar assim, mas eu quero que seja desse jeito? E daí? Vai bater o pé e falar, não vou fazer. Os inconformados, ou seja, o cego, ele não ficou com mimimi, né, irmãos? Quando o Senhor falou assim, pega agora com esse lodo aí, vai lá no tanque e se lave. Não, ele não ficou com mimimi. Ele foi lá, se lavou e voltou curado. Ele creu no como que o Senhor tinha receitado. Está pegando, irmãos? O como é importante, a forma como Deus usa. Quando os inconformados com a cura do cego pressionaram ao máximo para que negasse Jesus, temendo a repercussão, o rapaz curado não vacilou em afirmar e reafirmar que a cura tinha sido feita pelo Senhor Jesus. Versículo 33, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Se esse homem não fosse de Deus, a saliva seria só saliva, o lodo só seria lodo, a água só seria água e o tanque só tanque. Está entendendo, irmãos? E pouco depois, mesmo com tantas pressões, tantas críticas, diante do Senhor Jesus, versículo 38, ele afirmou, eu creio, Senhor, eu creio que foi o Senhor. E o adorou. Ele reconheceu o valor do como o Senhor fez a cura. Valorize, meu irmão, como o Senhor está procedendo com a sua vida. Glorifique-o. Amém, querido? Amém? Glorifique-o. Principalmente, você glorifique o quem. O como é importante. Mas mais importante é você dar glória ao Senhor. O mais importante é o quem. Quem fez? Quem tinha transformado a vida do rapaz? Sabe, irmãos, por que eu vou concluir aqui? Por que o como e o quem são o ponto importante do sermão de hoje? Porque todos nós queremos ser vistos pelo Senhor, para sermos abençoados, para alcançarmos a bênção. O Senhor age e manifesta o seu poder, às vezes por meios indiretos, que é o como dele. Que pode estar sendo a cirurgia, conforme eu disse, que pode estar sendo soro, que pode estar sendo injeções, que pode estar sendo quimioterapia, que pode estar sendo medicamentos, uma fisioterapia, sabe? Que pode estar sendo até uma acupuntura, fitoterapia. Vou usar fitoterapia. Você está orando para Deus te curar? O importante é você estar orando para Deus te curar e você crer que é o Senhor Jesus que vai te curar. A forma como Ele vai te usar, meu irmão, minha irmã, isso é você com Deus, e é Deus com você, que são os comos. Mas dentre todos os recursos, como eu disse, é você crer em quem? Quem está agindo, quem vai agir na sua vida? Quem vai agir? Ou agiu, né, irmãos? E quando o milagre chegar, você atribuir honra ao Senhor. E não a lodo, a saliva, ao tanque de Siloé, a água santa, né? Ou atribuir a cura à pasta de figos. Eu fui curado por causa da pasta de figo. Deus vai falar o quê? Eu consegui aquele emprego porque eu sou inteligente mesmo. Deus fala, o quê? O meu casamento foi restaurado porque eu tive uma conversa muito boa com a minha esposa ou com o meu marido. Deus vai falar assim, o quê? A porta se abriu, consegui um emprego e tanto. Olha, meu currículo é bom. Deus fala assim, o quê? Eu fui curado, graças ao doutor fulano. Fala, o quê?
Ontem, inclusive, Elias, sabe quem estava lá? Aquele irmão que caiu de 15 metros. Ele estava lá com a esposa. Eu falei, uma das experiências mais marcantes aqui de Araucária foi quando eu fui orar por ele ali na UTI. Estava todo estourado, entubado, cheio de caninho no nariz e na boca. O médico falou assim, não vai sobreviver. Eu falei, mas eu estou aqui para orar. E estava lá o rapaz, que é uma menina linda que ele tem agora. Não sei se tem 1 ou 2 filhos. Sei lá. Ah, é porque o pastor Tadeu orou. Deus vai falar assim, o quê? Esses dias eu orei por uma moça para engravidar, né? Ah, pastor, tua oração é ungida mesmo. Deus vai falar o quê? É imposição das mãos, é um óleo santo. A tua capacidade que operou ou foi o Senhor? Porque os fariseus queriam que ele falasse, não, a terra é boa mesmo, me curou. Não, a água ali é milagrosa, me curou. O tanque lá é mágico, me curou. Menos Jesus. Só para fechar aqui, irmãos. Volto a falar uma frase que eu falei. Pior coisa é ingratidão. Pior coisa é ingratidão. Quando Deus faz uma coisa e você não retorna. Tem pessoas, por quem eu orei, várias pessoas eu orei. Aqui um exemplo do meu ministério, meu trabalho. Orei para as pessoas se engravidarem. E o Senhor engravidou. Mas como é interessante que muitas vezes as pessoas não chegam para mim e falam assim, olha, Deus me abençoou. Por quê? Lembra dos 10 leprosos? 9 não voltaram e somente 1. Meu irmão, minha irmã, quando Deus te abençoar, dá glória ao Senhor. Amém? Se coloque em pé, por favor.